Boa tarde a todos e a todas, saudando inicialmente a senadora Ana Amélia, que, em nome do Senado Federal, é a proponente dessa audiência. Também meu colega Covatinho, que está aqui, acho que ainda não vi outro colega deputado federal, mas é extremamente importante. Estava lá o Castilho, um dia na Comissão de Agricultura, onde nós propusemos também esse debate conjunto para que fizéssemos aqui na Expo Inter, onde é um fórum da pecuária, da agricultura, da produção, também da industrialização e as cadeias que se encontram aqui, e a gente resolveu fazer esse debate. Sei que aqui tem fiscais federais do Ministério da Agricultura, aqui tem fiscais federais das secretarias de agricultura, aqui está o Inácio, por exemplo, que representa o Fornesa, né, Inácio, dos fóruns, aqui está o SPIS, em nome também dos secretários, juntamente com o secretário Hernani Polo, aqui está o Conselho de Medicina Veterinária, aqui está o CREA, né, Volmar? Acho que é importante que os agrônomos e veterinários, que são os atores principais, a gente vê que precisamos debater esse tema. É uma luta já de muito tempo, a gente tem trabalhado muito para ajudar a cadeia dos fiscais federais, sejam do Ministério da Agricultura, seja dos secretários, dos fiscais estaduais, né? A gente já tem feito um trabalho ao longo desse período, mas nós temos que ver e ouvir a cadeia. Aqui está o Edson, que foi veterinário do Ministério da Agricultura. Eu lembro, Edson, quando eu, prefeito de São Borja, fui copiar um modelo que vocês tinham implantado com o prefeito Oswaldo Gomes, sob a tua orientação, lá em Passo Fundo, para implementar um programa, né, de fiscalização de carne, de abate, que a gente fazia lá. Então, todas essas dificuldades a gente conhece. Eu sou produtor, sou engenheiro agrônomo, já fui prefeito e hoje sou deputado, e a gente debate muito essa questão. A gente vê com o crescimento que tem hoje a produção de grãos no Brasil. Recordo quando cheguei lá, aqui está o Irineu, que foi prefeito também comigo, lá em 99, lá em 93, 96, Irineu. Quando chegamos na Câmara, em 99, o Brasil produziu 83 milhões de toneladas de grãos. Já estamos hoje com 200 milhões. Né? Se eu pegar o boi, se eu pegar o leite, se eu pegar o frango, se eu pegar o suíno, tudo também cresceu mais ou menos na mesma proporção, 40%, 50% ou mais de 100%. Então, por isso, é importante esse debate, né, que a gente possa fazer, e vejo a luta que se fez em cima do Suasa, Hernani. Quando se debatia essa questão, nós ainda no governo da governadora Ieda, a gente quis implementar o sistema aqui no Rio Grande do Sul e a dificuldade que algumas prefeituras tinham para poder fazer o sistema de fiscalização. As exigências, muitas vezes, que o Ministério, onde eu praticamente moro lá dentro do Ministério da Agricultura, as exigências para fazer uma plantinha em qualquer município nosso era praticamente igual ao JBS, igual a qualquer uma grande empresa. Eu acho que não é também por aí. Então, por isso, o importante é que todos os segmentos que a gente convidou venham falar, tragam a sua contribuição, seja para a senadora Ana Amélia e para a Comissão de Agricultura do Senado, seja para mim e o Covatinho, os colegas da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Acho que o debate é salutar e nós precisamos ouvir, né, para a gente poder ter um rumo, porque, afinal, o Brasil pode e deve produzir muito mais do que está produzindo. E a gente vê hoje as manifestações da crise aqui no Estado. O Brasil só está sendo o que é graças à produção. Primeiro aos produtores rurais, depois aos técnicos que fazem pesquisa, aos técnicos que fazem extensão, aos técnicos que fiscalizam, todo o sistema que nós temos hoje para o Brasil ser gigante como é. É o único setor que está dando certo no Brasil. Portanto, o que nós estamos aqui hoje é para ouvir vocês, né, para que a gente possa fazer o debate, a partir do debate, fazer os encaminhamentos junto ao Ministério, junto às secretarias, né, e junto à Câmara e ao Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Reis. Passo a palavra de imediato ao secretário Hernani Polo. Obrigado, senadora Ana Amélia. Cumprimentos pela realização de mais uma audiência pública aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na Expo Inter. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a maior feira da América Latina e que, dentro da sua programação, ela possibilita exatamente o debate, a discussão de temas importantes, relevantes, e aqui nós estamos tendo um exemplo de que é importante, é necessário nós discutirmos e debatermos e buscarmos a construção de caminhos. E, nesse sentido, eu quero também saudar a todos aqui que se encontram, prefeitos, vereadores. Quero, em nome da deputada Lisiane, do deputado Sérgio Turra, que são os deputados que estão aqui também, saudar as demais autoridades, entidades do setor da produção, entidades
representativas dos fiscais, Conselho de Medicina Veterinária, colegas da Secretaria da Agricultura, especialmente do Departamento de Defesa Agropecuária. Sem dúvida, nós precisamos, o Rio Grande e o Brasil não é diferente, avançarmos, crescermos e melhorarmos a economia do nosso estado, do nosso país. E, muitas vezes, nós, e aqui o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, até pela situação que nós estamos momentaneamente passando aqui, uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, e que muitas vezes o Estado que tem a necessidade, chega a ministra Cátia Abreu, nesse momento, o Estado que tem a necessidade de ampliar, de melhorar a sua economia, acaba não tendo a estrutura necessária para acompanhar as demandas do setor. O Estado necessitaria, em muitas áreas, ampliar a sua estrutura. E como fazer isso se, com a estrutura existente, já acaba não conseguindo dar conta de manter minimamente os pagamentos em dia. E aí se abre, sem dúvida, uma discussão, porque a qualidade dos alimentos, a sanidade, a saúde pública, ela precisa, amigo Inácio, quero te saudar, o SPIS também, que aqui estão, ela precisa ser preservada e não pode jamais sofrer qualquer tipo de ameaça. E, nesse sentido, o debate se faz necessário para que nós possamos exatamente ampliarmos esse processo. Aqui, especialmente no nosso estado, nós necessitaríamos de termos mais profissionais para fazermos defesa, que é fundamental, um patrimônio que nós temos na produção animal e vegetal, as ações em defesa. A própria fiscalização, que é uma prerrogativa indelegável e que é do poder público, também necessitaria ser ampliada. E aí, portanto, se faz necessário esse debate. Eu quero cumprimentar mais uma vez, senadora Ana Amélia, por trazer esse tema aqui. Sabemos e acompanhamos também a ministra Cátia Abreu, que tem, no Ministério da Agricultura, feito um trabalho importante, fazendo com que o Ministério possa exatamente estar atendendo às expectativas da sociedade, especialmente dos setores, e esse é o nosso desafio também na Secretaria da Agricultura, fazer com que nós possamos atender a sociedade com eficiência, com rapidez, porque isso também são fatores fundamentais para que nós possamos melhorar a economia do próprio Estado. E o Estado não pode exatamente ser uma trava, como em muitos momentos, em muitas situações, acaba sendo para o crescimento de setores importantes e vitais para a economia crescer e se desenvolver. Então, quero agradecer, desejar as boas-vindas a todos e que esse debate, que esse encontro possa ser produtivo e que daqui nós possamos construir caminhos, alternativas para que mantenhamos esse processo todo de controle, de fiscalização, e que possamos, por outro lado, também estimular a expansão e o crescimento do nosso setor agropecuário, do nosso setor das agroindústrias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, secretário, pela saudação e pelas manifestações que são relevantes no sistema. E com muita alegria, a presença da ministra Cátia Abreu, honrando a esta audiência pública que debate um tema diretamente relacionado ao Ministério, que ela vem comandando com muita dedicação e muita competência. Ela é uma produtora rural, é senadora da República pelo estado de Tocantins, é Nova Fronteira Agrícola, onde muitos gaúchos estão lá também, em Tocantins, no estado da ministra Cátia Abreu. E com muita alegria eu passo a palavra à ministra Cátia Abreu, informando que o presidente da FAMURGS, o Luiz Carlos Rolador, ao final da manifestação da ministra, entregará a ela um documento.
Porque o sistema, ministra, nós temos a convicção de que só funcionará bem com uma integração muito, digamos, estreita entre a União, o Governo Federal, o Ministério da Agricultura, os estados, as suas secretarias específicas e também os municípios. Eu acho que é a única forma de superarmos os diversos desafios que temos nessa área tão importante da inspeção de produtos de origem animal. Com a palavra a ministra Cátia Abreu. Obrigada, Ana Amélia. O Décio Coutinho, secretário nacional de Defesa, não pôde estar aqui, apesar da importância da reunião, da audiência pública, com toda a consideração que o Ministério tem pela Comissão de Agricultura do Senado e da Câmara, Ana Amélia e o deputado Irajá, que são os dois presidentes, mas nós estamos com alguns, não são problemas, nós estamos com algumas soluções pendentes em Brasília com relação ao mercado internacional que precisa ser respondido com muita pressa. Bom, eu até não tinha me preparado com todos os números e dados e as lembranças dos detalhes sobre todas essas questões, mas, em linhas gerais, a mensagem que eu quero deixar aqui é que nada será feito em prejuízo da saúde dos brasileiros. Nada. Mas nada será feito que não seja bom para o país. Nós temos uma responsabilidade com a alimentação humana dos brasileiros e de muita gente nesse mundo afora, e nós vamos tratar do assunto com responsabilidade. Nós implementamos a regulamentação do CISB com relação à possibilidade das empresas serem auditadas pelos seus estados. E isso foi um grande avanço. Isso era um sonho de mais de 12 anos sendo esperado para que uma injustiça fosse corrigida. Se nós temos um sistema único de saúde, onde nós, Ministério da Agricultura, autorizamos os estados a praticarem também a ação de defesa agropecuária e não permitir que esses estados também acelerem e possam fazer o licenciamento das suas empresas, me parece alguma coisa descabida. Isso não significa que o Ministério da Agricultura, ao seu tempo e à sua ordem, não possa fazer fiscalização e inspeção nas indústrias que foram autorizadas pelos estados. Aquelas que estiverem irregular, que assumam as responsabilidades. As que não estão, parabéns. Então, esse foi um grande avanço, permitir que uma empresa que possa vender produtos no Rio Grande do Sul não poder vender em Santa Catarina é alguma coisa que ninguém nunca conseguiu me explicar. A injustiça disso. Então, não são figuras e pessoas, são sistemas que precisam ser considerados e que precisam ser legítimos e transparentes. Então, nós não vamos recuar dessa decisão de que os governos dos estados, com os seus sistemas adaptados ao SUAS, ao CISB, possam fazer esse credenciamento. Segundo, a questão do artigo, dali adiante do artigo 7º, que é a classificação das pequenas agroindústrias. Agora nós já estamos classificando as indústrias de leite, por exemplo, já estamos ordenando a questão do produto artesanal. Então, não adianta nós fazermos, hoje eu disse ali no meu pronunciamento, não adianta fazer agricultura sem agricultor, gente. Não adianta uma concentração expressiva, como nós estamos caminhando hoje no Brasil, para uma classe A e B, que se alguns não souberem, nós temos uma triste notícia. 27 mil produtores apenas produz 50% do VBP. Eu, de braço cruzado e vendo isso, não vou ficar. Eu quero uma agricultura do meu país com agricultores. E só uma forma de fazer isso: facilitar a vida dos pequenos, a vida dos médios e diferenciar cada qual. Então, eu não posso dar um tratamento de uma pequena empresa ao mesmo tratamento de uma empresa exportadora, uma grande empresa do país. Então, nós precisamos tratar as pessoas diferentes de forma desigual, de forma diferente. Então, nós queremos viabilizar. Se a agroindústria não funcionar, os pequenos produtores vão ficar ao léu. Nós estamos com 73% dos produtores do Brasil na classe D e E de extrema pobreza. E nós precisamos reagir com relação a isso, modernizando sistemas para que facilite a vida dessas pessoas. Nós não podemos imaginar que o Ministério da Agricultura possa estar dentro de todas as agroindústrias do país a qualquer tempo, 24 horas.
Nós não temos recursos para isso, isso não é inteligente, isso não é saudável e nós não damos conta de fazer isso. Por isso, nós mudamos a portaria e que a inspeção constante será apenas nas empresas de abate. E as empresas que não são de abate, nós vamos usar um sistema inteligente de vigilância de risco. As empresas que têm mais risco receberão mais visitas. As empresas com menos risco receberão menos visita. Isso não significa que essas duas empresas não possam mudar de lugar em determinado momento. Uma, de repente, que era boa, ficar ruim, a ruim fica boa. Isso, quando acontecer, ela será, então, menos visitada e a outra será mais visitada. Nós não temos condições num país que a vocação é agropecuária, um agronegócio que cresce velozmente no Brasil, nós queremos multiplicar o poder do Ministério apenas da Agricultura. Nós temos um SUASA e nós vamos cumprir a lei e fazer com que os estados e municípios participem dessa grande jornada que é produzir um agronegócio com responsabilidade. Então, são essas as minhas palavras, senadora Ana Amélia. E agradecer a todos pela atenção. A ministra deu a explicação que o secretário nacional de Defesa Agropecuária, que havia confirmado a presença aqui, por conta da exigência da permanência em Brasília, em negociações com missão estrangeira que está em Brasília nesse momento, ele confirmou que o Fernando Fagundes Fernandes vai dar em seguida o detalhamento técnico sobre as questões relacionadas.